Oi, gente, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês neste programa fantástico que é o Momento Saúde com Paula Riolfi. Hoje o nosso programa tem uma pegada diferente, falando de saúde também, só que de uma saúde coletiva, de uma saúde pública. E eu tenho uma convidada que, além de amiga, é uma pessoa extremamente competente e nós vamos falar hoje de um grupo de ajuda mútua no qual ela faz a coordenação. Então, Esther, minha querida, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz por você ter aceito o meu convite. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui com você. Eu espero que eu possa ajudar outras pessoas dando algumas informações que realmente é uma maneira que eu tenho de contribuir e de retribuir tudo aquilo que eu recebi há 10 anos atrás. Ô Esther, e conta pra gente o que é o grupo Amor Exigente e quem pode participar desse grupo que é tão falado, mas na verdade as pessoas ficam um pouco assim inseguras em perguntar do que se trata. Quem pode entrar, quem pode participar desse grupo? Bom, o Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda. Ele é direcionado não exclusivamente, mas principalmente para familiares de dependentes químicos, né? Então, qualquer pessoa pode participar. É gratuito. Nós temos as reuniões semanais, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas qualquer pessoa basicamente pode participar. Nós temos esse grupo, ele na verdade ele veio para o Brasil na década de 80. Ele foi criado nos Estados Unidos na década de 70 por um casal de psicólogos, David e Phyllis York, eram terapeutas, psicólogos, que tinham 3 filhas. E essas 3 filhas acabaram se envolvendo com drogas. Então, em cima desse trabalho que eles já faziam, né, com a psicologia, eles criaram esse programa que lá se chamava Tough Love, amor duro, para amor exigente. Então, isso foi lá em 70. Em 80, o Pararoldo tomou conhecimento. O Pararoldo infelizmente, faleceu ano passado, com 100 anos. Ele sempre esteve envolvido com as pessoas necessitadas e ele já vivia no Brasil desde 64, ele era americano, nascido no Texas, e ele veio para o Brasil em 1964. E em 1980, na década de 80, não sei te precisar exatamente a data, mas ele teve esse contato, esse conhecimento do programa Amor Exigente lá dos Estados Unidos, através de um livro que esse casal escreveu. E o Pararoldo, nessa época, ele já tinha uma unidade terapêutica em Campinas. E tudo que ele leu naquele livro tinha a ver com o que ele entendia como possibilidades de um resultado principalmente os familiares. E ele, da tradução do livro para o início do programa no Brasil, foi assim, toque de caixa. Em 84, ele e a Tamara fundaram, né, o primeiro grupo de amor exigente. Isso lá na década de 80. Hoje, nós temos cerca de 800 grupos entre Brasil, Argentina e Uruguai. Se não me engano, está indo agora para Portugal e Itália. E somos, né,
cerca de 12 mil voluntários. O Esther, e conta uma coisa para mim, esse grupo, ele tem algum cunho religioso? Porque como você falou agora a respeito do Padre Haroldo, ele tem alguma peculiaridade a respeito de alguma religião em específico, ou todas as religiões são muito bem-vindas, as pessoas não têm que ter nenhum tipo de assertividade religiosa para participar do grupo? Não, é uma colocação muito bem feita a sua, até porque eu citei o Padre Haroldo, né, o Padre Haroldo jesuíta, mas esse grupo é um grupo que não tem nenhuma ligação religiosa nem política. Dentro das nossas reuniões, nós não falamos de religião. O que o grupo incentiva é que as pessoas busquem dentro daquilo que elas conhecem, daquilo que elas cultuam, das suas crenças, a espiritualidade. E isso é uma coisa muito importante para que se mantenham equilibradas. Mas qualquer religião é muito bem-vinda. Não falamos de religião, sim de espiritualidade. E falando pelo porte científico, Esther, a gente nota que principalmente quando o familiar em questão ele está acometido por um processo mais grave, uma dependência química mais correspondente, que ele tem que ser levado a um processo de internação. Quando esse paciente, que então agora ele vira um paciente, porque dependência química é uma doença, né? Então, quando ele é levado a um processo de internação, a psiquiatra, a equipe toda, ela sugere que a família tenha um tratamento também para que aquele tratamento seja feito para a família. E aí sugere que as pessoas procurem o amor exigente. Conta para a gente como é que funciona esse apoio para a família. Então, isso é uma coisa muito importante, Paula. Falando assim, principalmente das internações, e eu tenho assim uma experiência minha, né, particular. Quando eu fui para o grupo de amor exigente há 10 anos atrás, eu não fui porque o meu filho estava internado, mas me ajudou muito nas minhas mudanças comportamentais para que ele aceitasse uma internação, para que ele, inclusive, pedisse essa internação. Mas muitas pessoas acabam indo para o grupo porque a própria clínica onde a pessoa, o familiar, o filho, o pai, enfim, a pessoa querida que está internada, normalmente as pessoas ficam muito desequilibradas, porque você entende uma internação, assim, em princípio, que é, nossa, a última coisa que você gostaria, né? E na verdade, essa internação deve ser entendida como a melhor coisa que pode ser para a pessoa. Porque quando você entende que a dependência química é uma doença que não tem cura, mas que tem como se controlar, assim como pressão alta, assim como diabetes, também não tem cura. Mas as pessoas têm uma vida normal desde que façam, né, as adequações alimentares, de exercício e tudo mais. E para o dependente químico não é diferente. Então, quando as famílias se internam, elas ficam mais assim, caídas, vamos dizer assim, né? Porque e quando se interna um filho, a gente tem que entender um filho, um familiar, que aquilo é para o bem dele. Se ele está doente, ele precisa de um tratamento. E o tratamento que existe dentro de uma clínica ou de um centro de recuperação, né, de uma comunidade terapêutica, ela não é só combater o vício. Em primeiro lugar, você interna porque você coloca a pessoa, tira a pessoa daquele meio que está facilitando o uso da droga, seja ela qual for. Esther, então explica uma coisa para mim. Quando o dependente químico, quando a pessoa então entende, a família entende que esse dependente químico precisa, o médico sugere
prescreve uma internação, de imediato o médico e essa equipe multidisciplinar, ela sugere que a família faça parte de um grupo. Em geral, sugere até o amor exigente, para que seja um tratamento complementado, para todo mundo sair mais ou menos tranquilo dessa situação. Como é o comportamento do amor exigente nessa questão? Então, quando você tem uma pessoa que você internou, né, sendo indicado ou não pelo médico, muitas vezes, eu não diria a maior parte das vezes, mas uma grande parte daqueles que são internados, eles são internados involuntariamente, porque chegou um ponto que eles não têm mais como sobre as suas vidas, então o familiar tem que ir lá e internar. E principalmente nesse momento, é muito distante para o familiar, porque ele começa a se sentir culpado, ele acha que é o fim do mundo a internação. Na verdade, a gente tem que entender que a internação é o que ele precisa, ele está doente. Se tem uma doença, você tem que internar, você tem que fazer um tratamento. E lá dentro, ele vai ter esse tratamento não só para sair da droga, mas para mudar comportamentos. E se a família mantiver os comportamentos que não são assertivos com relação ao doente, vamos colocar, na verdade a família adoece, né? Então eles têm que fazer o tratamento lá dentro e a família tem que fazer o tratamento aqui fora, não deixa de ser um tratamento. Então esse apoio, quando você realmente aceita e passa a participar do grupo, você tem muito mais força, porque não tem receita pronta, não é igualzinho para todo mundo, né? Então, o papel do amor exigente, o grupo de apoio é esse. Quando eu fui para o amor exigente, lá tinham pessoas que já estavam há 10 anos, 15 anos participando, né? E coisas que deram certo ou que não deram certo, então você participa daquela reunião e você começa a descobrir que o problema não é só você, várias pessoas com vários problemas. Então você começa a se sentir um pouco mais confiante, mais confortável para mudar algumas coisas. Na verdade é isso, é esse apoio que a gente dá e recebe. Ninguém vai só receber e ninguém vai lá só dar. Entendi. Ô, Esther, e a gente ouve muito falar também, os cientistas colocam muito isso em artigos, os psiquiatras, os psicólogos, eles colocam que as pessoas que se relacionam, principalmente mais diretamente com um dependente químico, seja a droga de preferência, a gente não está nem dizendo uma droga, se é que existe essa colocação, mais pesada, menos pesada, mas uma droga de preferência. Uma pessoa que se relaciona com essa pessoa muito de perto, ela acaba tendo a denominação de codependente. Como é que funciona essa codependência? Bom, a codependência, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra até ir para o amor exigente, até saber que eu era codependente. Ontem na reunião a gente tinha uma pergunta lá assim, na nossa reunião virtual, né? E agora a gente está tendo que fazer virtual. Você se entende como codependente desde quando? E eu disse assim para o grupo, desde que eu nasci. Porque a gente traz algumas coisas de raiz cultural. E aí a gente não sabe que aquilo é codependência. O que é o codependente? O codependente é aquele que quer resolver o problema do outro. E às vezes você quer ajudar tanto que você atrapalha. Às vezes a pessoa não quer ajuda, sabe? E você quer, e você se anula para resolver o problema do outro. Né? No amor exigente, a gente diz assim: você tem que primeiro cuidar de si. Isso não é egoísmo. Porque o doente não consegue cuidar de outro doente. E a codependência é uma doença tão ruim quanto a dependência.
né? E a gente é codependente de todo mundo, não é só do adicto, não, do dependente químico. A gente é codependente de pai, de mãe, de todo mundo. Vira um problema mesmo bem grande, né, Esther? Vira um problema, né? O altruísmo é maravilhoso, mas ele tem que ser dosado, como tudo na vida, né? Entendi. Tudo tem que ser equilibrado. O Esther, e também dentro desse grupo Amor Exigente, as pessoas que vão frequentar essa reunião, isso também é uma dúvida muito comum, porque as pessoas que já chegam num grupo de Amor Exigente, assim como aquelas que vão para o Amor, pro AA, NA, as pessoas já estão com uma carga emocional bem comprometida, já vai bem sacrificada, não é fácil, né? Não está indo lá para passear no shopping, já vem com uma bagagem de dor e sofrimento muito grande. Então aquele medo de exposição fica muito maior. Essas reuniões, elas são como? Elas são sem que as outras pessoas saibam, eu tenho que contar para todo mundo o que está acontecendo na minha vida, como é que funciona? Na verdade é assim, a nossa reunião, ela tem a duração de 2 horas. Nos primeiros 40 minutos a gente faz normalmente uma reflexão, que nós trabalhamos com 12 princípios básicos e 12 princípios éticos. Não temos receita de bolo, mas nós temos orientações que vêm já lá daquele casal, né? Então você tem direcionamentos. E esses direcionamentos, a gente faz essas reflexões, fala um pouco da espiritualidade. E aí, no segundo momento da reunião, aí nós vamos para os subgrupos que vão ser as partilhas. Cada um vai falar da sua semana, falar o que quiser, ninguém é obrigado a falar. Se inclusive não quiser falar, pode só ouvir, né? Mas nós temos uma coisa muito importante no grupo. No grupo nós temos um código de ética que é com relação ao sigilo. Nós não somos como o AA, o NA, que eles são assim, é diferente, mas nós temos sigilo. Então, a gente tem um lema que a gente diz: tudo que se vê aqui, o que se diz aqui, o que se ouve aqui, aqui permanece. Porque estamos todos no mesmo barco, né? E as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Para o conforto, né? Fica mais confortável. E aí, Esther, as pessoas elas chegam já com essa carga de sofrimento, e eu também sei que dentro dessas reuniões é uma troca de experiência, então você acaba descobrindo que aquela bomba não está só na sua cabeça, né? Várias pessoas partilham de muitos sofrimentos, se não iguais, muito parecidos, né, com os nossos. A gente sempre acha que é só com a gente que acontece aquilo, e não é. Então é uma partilha de sentimento onde cada um coloca a sua posição. Existe dentro desse grupo alguns princípios, é isso, Esther? Como é que são trabalhados esses princípios? O que eu tenho que saber a respeito deles? Então, nós temos alguns princípios, por exemplo, o primeiro princípio do ano, janeiro, ele chama raízes culturais. Esse princípio é maravilhoso, porque nós vamos entender que muitos comportamentos que nós temos, nós nem sabemos por que temos. Nós trazemos de informações de raízes culturais. Então, a gente aprende a fazer uma reflexão. Mas por que eu estou pensando? Por que eu faço isso? Né? Por que eu não faço diferente? A gente nunca para pensar. Depois nós temos vários... O princípio do mês passado, por exemplo, nós falamos de culpa, que é o que mais as pessoas têm. A droga, porque eu fiz isso, ou porque eu não fiz aquilo, ou porque, né? E a gente tem que mudar o comportamento e o sentimento de culpa e falar por responsabilidade e passar a enxergar de uma maneira mais saudável, né? Então, esses princípios, eles servem para isso. Cada mesmo princípio diferente. Ontem nós entramos no princípio do comportamento. O sexto princípio de junho chama comportamento. E a chamadinha é assim: o comportamento dos pais dos filhos afeta os pais, e o comportamento dos pais afeta os filhos.
Então, para a gente resumir, né, os princípios, eles nos ajudam a nossa mudança comportamental. O Amor Exigente é um programa para que nós possamos fazer mudanças comportamentais. Eu quero que o outro mude, eu tenho que começar a mudar a mim primeiro. Né? Ô, Esther, nessa história toda, a gente pode concluir que não existe um culpado, né? As mães, os pais, as esposas que vão procurar o amor exigente, vão se juntar às pessoas que estão passando por esse sofrimento nesse momento, não tem um culpado, não é ele ou o outro que é culpado, né? Não tem uma pessoa que vai ser julgada e condenada, não é isso, Esther? De jeito nenhum, não tem. Isso é um ponto assim principal. É você se eximir de toda e qualquer culpa, porque eu acredito assim que a gente carrega essa coisa da culpa também que nós trazemos de raízes culturais, que a gente entende, porque talvez até de outras vidas, quem sabe. Mas eu acho que quando a gente assume, eu fiz alguma coisa errada, eu descobri que eu fiz muita coisa de ter cooperado. Mas o que vai adiantar eu carregar a culpa? Nada. A culpa me paralisa e eu não saio do lugar. A partir do momento que eu mudo, olha, tá legal, lá atrás eu não fiz, não foi bom, tá bom. Ficou lá atrás. Daí para frente, eu tenho a responsabilidade de mudar, porque eu já sei que eu fiz errado. Então, fazer de novo, aí sim, seria irresponsabilidade. Então, é trabalhar isso. E quando você fala com o grupo, é muito legal, porque são várias pessoas opinando, falando, discutindo o assunto, e às vezes vem uma resposta para você que você nunca parou para pensar. Você fala, aí, nunca descobriu o que eu tenho que fazer. É isso, o grupo é isso. Ô, Esther, e tem uma coisa que eu acho que é muito bacana também, além dessa divisão, né, de cada um contar o seu problema, como que conseguiu melhorar com alguma atitude diferente. Dentro do grupo, dessa ação conjunta, as pessoas acabam entendendo que além de não se sentir culpado, de não precisar ficar o tempo inteiro tentando se achar um culpado para aquela situação, ela também tem que entender que ela tem que tocar a vida dela, mas que os exemplos continuarão. Então, se ela gostaria de ter uma vida que o familiar ou o adicto tenha uma vida melhor, ela também tem que proporcionar uma vida melhor. Isso procede? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é assim, a proposta do amor exigente é mais ação, menos falação. Né? Eu tenho que agir, eu não tenho que ficar falando. Você já falou com o filho, você sabe como é que é, né? Aí ele fala assim, lá vem ela de novo. Ele nem está mais escutando. Nem ouve. Não ouve mais. Então, são atitudes, né? E assim, é parar com violência, é parar com agressividade, né? Por isso o amor exigente. O amor vem em primeiro lugar, mas tem que ser exigente. Nós temos que ter regras, nós temos que ter disciplina para poder cobrar deles regras e disciplina. Não adianta eu falar com o outro e fazer eu mesmo não faço. Ô, Esther, quem está assistindo o nosso programa agora, que vai se identificar, que pela primeira vez descobriu que existe outras pessoas, que não é só com ela que acontece, vai procurar o grupo, vai se juntar às pessoas que estão passando por isso junto, todo mundo de mão dada. Como que faz para encontrar um grupo mais próximo do amor exigente para poder trabalhar todos esses princípios em união com as pessoas?
Então, nós estamos assim, com aquele problema que todo mundo está, com a pandemia, né? Estamos fazendo tudo virtual, na medida do possível. Não é a mesma coisa, que a gente não tem um aconchego, né? Não tem o calor humano, o abraço, mas estamos fazendo, a maior parte dos grupos está fazendo virtualmente. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode entrar no site do Amor Exigente, que é www.amorexigente, tudo junto, minúsculo, .org.br. E ali ele vai entrar no site, tem várias informações, várias reportagens, tem uma série de coisas no site. E uma das coisas é o Localize AE, que é ele vai entrar e ele vai localizar conforme a cidade, o estado, enfim, onde ele estiver, ele vai procurar e ele encontra os endereços dos grupos. Isso é endereço presencial, mas aí ele tem um telefone, tem um e-mail, enfim, ele pode entrar em contato com o grupo para ver neste momento como é que está sendo feito. Tá certo, Esther. Então, qualquer pessoa, não precisa ser mulher, homem, tio, porque às vezes quem está muito envolvido na situação pode não ser o pai e a mãe, pode ser uma outra pessoa da família, né? Sim. Nós temos, assim, muita gente que vai porque é um amigo muito querido. A gente sabe que a gente tem amigos que são, às vezes, mais parentes, mais amigos do que um da família, né? É uma coisa de gente ter afinidade. Então, pode buscar, inclusive, para poder... a gente já teve, assim, muitas pessoas dentro do grupo que começaram aí para poder trazer um familiar, para poder entender e trazer familiar, né? Então é importante. Olha, Esther, eu não tenho palavra para te agradecer. Gostaria muito que você tivesse disponibilidade de voltar para fazer outras entrevistas com a gente, porque eu acho que é de grande valia. É um problema mundial que se agravou muito mais agora dentro dessa pandemia, a gente sabe disso, né? As mães, os pais que têm problema com adictos estão cada vez mais desesperados. Então, eu acho que se você tiver um tempo na sua agenda, no seu cotidiano, para poder voltar e fazer mais entrevista com a gente, vai ser minha grande felicidade. Estou muito feliz e muito obrigada de você ter vindo. E eu agradeço demais o que eu disse. Eu gosto de cooperar e gosto de retribuir, porque eu quando fui para o Amor Exigente, eu não conhecia o Amor Exigente. Se alguém não tivesse me falado, me indicado e me acolhido ao grupo, eu talvez estivesse morta, porque eu estava muito destroçada. Então, é uma maneira da gente retribuir. E sempre que você precisar, eu estou às ordens. Muito obrigada, Esther, querida. Dá um beijo no Enzo e em todo mundo, que vocês continuem levando esse trabalho maravilhoso e ajudando tanta gente, inclusive a mim. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, querida. Tchau.